Olá pessoal, vamos para o segundo vídeo, segundo episódio sobre as obras que eu tenho publicado. E hoje eu quero falar sobre um livro cujo título era Conhecedores do Bem e do Mal. Era porque o livro já não está mais à disposição também, ele se esgotou e eu não fiz mais nenhuma edição posteriormente. Até em termos de edição temos algumas coisas a tratar. Primeiro que a primeira edição impressa dele saiu em 1997, foi publicado por uma editora de Osasco que estava tentando entrar no segmento editorial evangélico. Com eles eu também fiz 2 revistas em quadrinhos, provavelmente eu faça um vídeo sobre essas 2 revistas, em parceria com o Paulo Bebes, que é um desenhista já consagrado, né? E em 97 saiu a edição impressa do livro, e depois no ano 2000 eu fiz uma edição em e-book. Foi o primeiro e-book sobre religião e comportamento da América Latina. Na época ninguém sabia o que era Kobo, Kindle, esses aparelhos de leitura de livro digital, EPUB, essas extensões diferentes. Nós fizemos em PDF mesmo, foi disponibilizado online na internet para quem quisesse baixar essa edição digital ilimitadamente. Muita gente colocou o livro para fazer download no site de suas igrejas, nos seus portais, ou seja, foi um momento de divulgação, né, desse novo modelo de mídia. E vou até mostrar para vocês aqui a capa. Era uma capa já ajustada ao formato da tela do computador, né? Então aqui o primeiro e-book sobre comportamento e religião da América Latina, ano 2000, tecnologia da EC Brasil, do meu amigo Fernando Gualberto. E aí tem lá o sumário, né? Os títulos dos capítulos, a dedicatória. E aí vem a exploração das possibilidades, como olhos, esses destaques aqui chamam olhos, tanto em revista, jornal, mídia, né? Quando se pega uma frase e destaca, dá-se o nome de olho. Aqui as páginas de abertura de capítulos, sempre com imagens, com cores, né? Outro olho aqui, uma vez que não tinha imagens, já que não tinha o custo gráfico, né? Na produção de um livro que carece é o custo gráfico. Então, por exemplo, quanto mais cores, mais se gasta na gráfica, e isso encarece também o preço do livro. Então, como eu não tinha esse custo aqui no e-book, eu explorei bastante, uma vez que era uma possibilidade sem adição de custo, e para mim era fácil fazer, porque eu tenho formação em designer gráfico, trabalho em design gráfico, trabalho com isso até hoje. Essa obra ganhou aqui um endosso do Itamir Neves de Souza, da Universidade de São Paulo, que diz: esta obra sintoniza-se com a realidade brasileira, porque mostra a confusão em que a mente humana se encontra. Eu falo sobre o descontrole emocional das pessoas. E é curioso porque essa obra ela tem uma razão de ser. Ela nasce num momento em que eu havia sido preso, levado para uma cadeia mesmo, por conta de não pagamento de uma dívida. Eu não tinha a menor condição de pagar, e dentro da prisão eu passo a fazer uma introspecção, uma olhar para dentro de mim, e também a analisar melhor a vida das pessoas que estão ali, e observo que nós podemos e devemos exercitar o nosso autocontrole, o domínio próprio, para evitar de tomarmos medidas drásticas muitas vezes. Dentro de uma prisão isso é uma coisa muito fácil de fazer, porque o descontrole emocional ali é muito forte. Então ali era um lugar ideal para se colocar em prática isso, né? Evidentemente eu fui absolvido depois, paguei a dívida, tudo certo. E essa experiência que eu tive gerou 2 livros. Sobre o outro livro eu vou falar no outro episódio. O outro livro inclusive também ganhou um prêmio em 2006 ou 2008, se eu não me engano. Eu vou levantar essa informação e passo para vocês. Muito bem, então eu quero ler um trecho dele, da página 25 do e-book, né? A capa do livro impresso eu não tenho aqui, procurei na internet, encontrei uma imagem muito feia, não vale nem a pena mostrar. É uma capa bem antiga, verde, esverdeada, tem uma árvore, né? Uma referência à passagem do Gênesis, e parece que verde não é uma cor muito positiva na composição de capas de livros, mas sobre essa questão das cores a gente pode falar também num outro vídeo. Muito bem,
Diz lá, capacidade de raciocínio. Raciocínio lógico foi também essencial na vida do homem da primeira geração. Ao ler o texto de Gênesis, entendemos que, por exercer as atividades que lhe foram atribuídas, e ainda para manter e proteger a ordem de todos os que o cercavam, raciocínio era de fundamental importância. A tarefa de, abre aspas, dominar e sujeitar, fecha aspas, a terra e os que nela habitavam, exigia raciocínio. Não se poderia esperar muito de alguém desorganizado e desordeiro, seria pretensão esperar bons resultados de alguém assim. Mas tudo era bem claro na mente daquele homem. Posso dizer que tudo era puro e inocente, ao ponto de merecer a assistência divina diariamente, considerando que Deus visitava Adão na virada dos dias, conforme diz o relato do Gênesis. Posso dizer que, com certeza o nome Eva, que em hebraico significa mãe da vida, dado a primeira mãe, veio de uma mente que fazia bom uso do seu raciocínio lógico. Caso contrário, ela se chamaria talvez Mara, que quer dizer amarga. Então, na época em que eu escrevi esse livro, eu estava lendo muitas obras de Huberto Roden. Roden havia sido um padre que se converteu ao cristianismo evangélico protestante e, em função de algumas perseguições, de algumas calúnias que levantaram contra ele, ele acabou indo para o lado do esoterismo, do misticismo e produziu muitas obras nessa fase da sua vida. A editora Martin Claret publicou várias delas, eu tenho muitos dos seus livros, e é interessante notar como a influência da linguagem de um autor pode influenciar-nos na nossa linguagem, mas antes da linguagem, influenciar na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de refletir sobre a nossa vida e as coisas que nos cercam. Bom, dito isso, a partir da nossa reflexão é que nós passamos isso para a nossa linguagem e muitas vezes para o nosso próprio comportamento. Então essa era a tônica do livro, né? Organizar a maneira de pensar para que se pudesse organizar também a maneira de viver, a maneira de se comportar e a maneira de falar. Então fica a dica, né? Eu trato disso, tem um capítulo que fala sobre as fortalezas. Paulo falou sobre as fortalezas da mente, que era preciso destruir as fortalezas antigas e assimilar fortalezas novas. Fortaleza, no conceito de Paulo, a psicologia moderna tem alguma coisa a dizer sobre isso, né? É tirar aqueles conceitos antigos e implantar conceitos novos. Por exemplo, quando eu falo bola, homens pensarão bola de capotão, bola de futebol de salão, enquanto mulheres vão pensar bola de queimada, bola de vôlei. Então isso são conceitos, eu falei uma palavra só e cada um dos gêneros interpretou de maneira diferente. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento na Bíblia falam a respeito de mudança de paradigma, mudança de conceitos, de pensamentos, para que se possa viver uma nova vida, tá certo? É isso aí, ficam essas dicas na área de produção gráfica, dica na área de influência para você produzir uma literatura, e espero que você tenha gostado desse nosso novo episódio. Um abraço e até amanhã.